Você já teve a sensação de estar sendo observado em um lugar completamente isolado? Como se algo ou alguém, camuflado na paisagem, estivesse te seguindo em silêncio. Imagine olhar para um animal no escuro e sentir que ele também está te analisando. Não com olhos de fera, mas com a consciência de um ser humano. Bem-vindo a uma rota perigosa, onde o medo assume uma forma viva e se arrasta nas sombras do deserto. Hoje, vamos atravessar os territórios sagrados e assombrados do sudoeste dos Estados Unidos, onde uma das criaturas mais temidas da cultura Navajo é dita ainda vagar entre as trilhas e montanhas. Diferente de lendas distantes, esta criatura carrega um passado enraizado em rituais proibidos, maldições antigas e transformações grotescas. Seu nome ecoa em sussurros, Skinwalker. Ao contrário do que muitos pensam, o Skinwalker não é um mito qualquer. Ele não apenas se disfarça de animal para atacar, ele é considerado um feiticeiro corrompido, capaz de invadir mentes, imitar vozes humanas e manipular os sentidos de suas vítimas. E o mais assustador, os nativos evitam até mesmo mencionar seu nome, temendo atrair sua presença apenas pelo som. Prepare-se para atravessar trilhas esquecidas e noites sem fim. Neste episódio, você vai conhecer a origem dessa entidade, ouvir relatos perturbadores e entender por que até mesmo os mais céticos se recusam a explorar certos caminhos após o pôr do sol. Pegue sua lanterna, ajuste o fôlego e venha comigo nesta nova parada da Rota das Criaturas Ocultas. Capítulo 1. A origem do Skinwalker. Para entender o que é um Skinwalker, é preciso mergulhar fundo na tradição do povo Navajo, um dos grupos indígenas mais antigos dos Estados Unidos. Em sua cultura, existem os Ye-Nal-Dlushi, termo que significa literalmente "com ele anda de 4 patas". Essa expressão é usada para descrever bruxos renegados que adquiriram a habilidade de se transformar em animais. Segundo os anciões, um Navajo só se transforma em Skinwalker após cometer um ato inominável como matar um parente próximo. Esse ritual macabro marca a quebra definitiva com o mundo espiritual equilibrado, transformando a pessoa em algo sombrio, faminto por poder e completamente desprovido de empatia humana. A transformação não é apenas física. O Skinwalker também é capaz de controlar mentes fracas, induzir medo paralisante e assumir vozes conhecidas para atrair suas vítimas. Eles costumam imitar gritos de socorro ou vozes familiares para enganar os incautos. Seu corpo geralmente assume formas animalescas como coiotes, corvos, corujas ou lobos, mas às vezes aparecem com feições distorcidas, como se a transformação nunca estivesse completa. Essa aparência inacabada contribui para o terror causado por sua presença. Embora pareça uma lenda antiga, os relatos modernos de Skinwalkers aumentaram nas últimas décadas, principalmente em áreas como a região de Four Corners, onde os estados de Utah, Colorado, Arizona e Novo México se encontram. Ali, pastores, motoristas e exploradores relatam encontros com figuras estranhas, olhos brilhantes na escuridão e animais que simplesmente desaparecem diante de seus olhos. O medo não é à toa. Os Navajos dizem que falar demais sobre os Skinwalkers pode atrair sua atenção. Por isso, esse conhecimento quase sempre é passado em sigilo, entre sussurros, ao redor de fogueiras, com os olhos atentos ao entorno. Capítulo 2. Relatos reais de encontros. Um dos relatos mais famosos vem de um fazendeiro no Novo México, que disse ter ouvido sua própria mãe o chamando do lado de fora da casa às 3 da manhã. O detalhe: ela havia falecido 3 anos antes. Ao abrir a porta, ele viu um coiote parado de forma estranhamente ereta,
olhando direto em seus olhos. Ele jurou que aquele animal sorriu. Outro caso registrado é de um grupo de jovens acampando em Monument Valley, relatou ouvir passos ao redor da barraca, acompanhados de risadas e grunhidos. Quando acenderam as lanternas, viram uma figura peluda e encurvada correndo para dentro do deserto. Um deles capturou um som com o celular. Era uma voz imitando o próprio grupo, repetindo suas falas de horas antes. Esses relatos, por mais inacreditáveis que pareçam, têm similaridades. Os skinwalkers são descritos como rápidos, silenciosos e impossíveis de serem perseguidos. Sempre deixam para trás apenas confusão, medo e pegadas impossíveis. Uma família de criadores de gado relatou perdas estranhas de seus animais. Vacas encontradas mutiladas, sem uma gota de sangue, mas com cortes precisos, como se feitos por ferramentas cirúrgicas. Não havia sinais de predadores comuns e os cães da fazenda se recusavam a se aproximar da área. Embora não existam provas concretas, como vídeos claros ou restos físicos, os relatos continuam surgindo. A maioria vê essas criaturas apenas uma vez na vida, o que é mais do que suficiente para mudar para sempre sua relação com a natureza e com a noite. Capítulo 3. O Rancho Skinwalker e os experimentos secretos. Localizado no estado de Utah, o Skinwalker Ranch é considerado um dos lugares mais assombrados e misteriosos dos Estados Unidos. Ali, desde os anos 1950, são relatados encontros com criaturas bizarras, luzes no céu, OVNIs e, claro, os famigerados Skinwalkers. A família Sherman, proprietária da fazenda nos anos 90, relatou eventos que desafiam a lógica. Um deles envolveu um lobo gigante que não recuava mesmo após levar tiros. O animal parecia invulnerável e, ao fugir, deixou apenas um cheiro fétido e pegadas que desapareciam do nada. O local chamou a atenção de instituições privadas e até do governo americano. Pesquisadores passaram anos monitorando a região com sensores, câmeras e cientistas, mas muitos equipamentos falharam misteriosamente. Alguns afirmam que houve tentativas de contato com essas entidades. Durante os experimentos, houve relatos de fendas abrindo no céu e criaturas saindo delas. Outros cientistas disseram ver seres invisíveis que causavam queimaduras e desconforto intenso. Muitos abandonaram o projeto com traumas psicológicos. A teoria mais aceita é que a região do Skinwalker Ranch é um ponto de energia instável, um véu entre mundos onde diferentes realidades se cruzam. Os Skinwalkers, nesse contexto, seriam apenas um dos muitos seres que podem atravessar. Até hoje, o local é fechado ao público, mas imagens de drones e alguns documentários mostram atividades incomuns e luzes misteriosas que continuam aparecendo. Tudo isso fortalece a crença de que algo ali desafia completamente o que conhecemos como real. Os Skinwalkers permanecem como um dos maiores mistérios do mundo moderno. Embora suas origens estejam enraizadas em tradições antigas, a frequência e intensidade dos relatos atuais fazem com que cada trilha solitária no deserto pareça esconder um segredo sombrio. O que mais assusta nessas criaturas não é sua força ou velocidade, mas sua capacidade de imitar a humanidade, de se esconderem entre nós, de usarem nossas vozes, nossos rostos e nossos medos contra nós mesmos. Elas nos forçam a questionar aquilo que achamos reconhecer. A rota das criaturas ocultas não termina aqui. Cada lenda, cada relato, nos empurra mais fundo em uma realidade onde o inexplicável é apenas o início. Talvez a pergunta correta não seja: eles existem? Mas sim: e se eles sempre estiveram aqui, apenas escondidos? Se você gostou deste episódio,
Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e comentar. Você acredita em Skinwalkers? Já ouviu algum relato parecido? Sua opinião pode ser o ponto de partida para o próximo mistério.